tivemos eleição nesse 8º episódio da última temporada de Succession, então muita coisa pra comentar e finalmente descobrimos, infelizmente, qual é o presidente dos Estados Unidos lá na série. Olá, olá, personas! Bem-vindos para mais um vídeo da série Stone. Eu sou o Francio e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o episódio 8 da última temporada de Succession. Então, lembrando que eu comento todos os episódios aqui no canal, estão todos aqui no link da descrição. Se inscreva se você gosta, que nos ajuda muito a continuar produzindo esses vídeos aqui. E nesse 8º episódio, nós tivemos a descoberta do novo presidente dos Estados Unidos. Nessa disputa que nós tínhamos, vamos recapitular toda essa história, né, para ver quem estava de cada lado, para a gente poder entender melhor aqui o que estava acontecendo. Nós tínhamos o lado dos democratas, o Jimenez, o candidato mais apoiado pela Shiv, que tem ideias mais progressistas, e ele está do lado do ex-chefe da Shiv, o Jill, e o Nate, que estava ali no último episódio, naquela festinha, eles estavam tentando negociar de o acordo ser falido pelo lado deles, né? E do lado do outro, nós temos os republicanos, que representados pelo Mencken, que são o pessoal ali realmente bem da extrema-direita, no caso desse presidente aí, e bem complexo, que foi um candidato apoiado pelo Roman na última temporada e que a ATN estava reforçando. E nesse episódio nós temos a grande disputa, né? O Connor estava ali realmente como um aleatório na disputa, né? Ele não conseguiu nada, ele foi lá se humilhar no final. E eu achei maravilhoso o discurso dele. Eu sou bilionário, os Cone amigos, né? Como eles traduziram na legenda. Muito bom, achei engraçado. Né, o bipartidarismo é tudo culpa disso. Vamos ver se ele consegue para ser embaixador. Eu duvido bastante, porque é realmente muito pouco relevante. E mesmo que o Mencken tenha vencido, com certeza não foi por causa dele, mas muito pelo papel da ATN na cobertura desse dia de eleição, da Election Night, né? Então, muita coisa para dizer sobre isso, muitos paralelos com a vida real, né? O próprio criador da série falou que esse episódio sim seria chocante. Ele não é chocante de grande plot twist, etc., mas é chocante para você se espelhar na realidade e ver o absurdo daquilo ali, o quão absurdo é a manipulação que existe dentro de uma cobertura midiática de uma eleição e coincidências, né, elas são realmente bem... Nossa, mas vamos pra série, né? Vamos pro dito ficcional, né, desse episódio. Primeiro, nós temos toda a questão do Tom como chefe, presidente da ATN. Ele está ali com grande pressão sobre seus ombros para tomar todas as decisões. E principalmente que o emprego dele está muito bambo, né? Em todos os episódios a gente questiona se o Tom continua trabalhando naquela empresa, se alguém vai demitir ou não. Ele continua lá. Mas ele tinha isso como uma missão, né? Aumentar os números, transformar aquilo num grande espetáculo, e todas as decisões recaíam sobre ele, né, na formada Decision Desk, né, mais ou menos era assim, eles que decidiam o que era, né, eles recebiam pareceres dos analistas de dados, da eleição, mas eles que decidiam o que ia pro ar ou não. E era o Tom que era para tomar essas decisões. Acaba que em certo momento do episódio isso é revertido, o Kendall e o Roman acabam, e principalmente o Roman acaba tomando todas as decisões, né, do que ia ser anunciado ou não, mas esse problema era do Tom, inicialmente, né, então ele estava com toda uma pressão, e a responsabilidade de tudo caía sobre ele, que foi, ali no finalzinho do episódio, a gente vê ali uma outra pessoa discutindo se a decisão do Tom Websgangs tinha sido certa ou não, né, de anunciar lá no final do episódio o Mencken como o novo presidente dos Estados Unidos, mesmo com o Wisconsin dando todo aquele problema, mas a gente vai chegar lá. Nessa relação do Tom também temos a questão do Greg, né, que o Greg volta a ser capacho nesse episódio, e em relação a ele, porém, ele conseguiu ali provavelmente uma grande aliança com o Kendall por causa do que ele fez com a Shiv. Mas voltando para a história do Tom, eles estão ali discutindo, até o Tom fala, não, você tem que voltar a ser o Greg que eu preciso, não perder no capacho, né? Mas não vamos deixar o Greg, não vamos esquecer a teoria do Greg acabar com muitas coisas no final. Eu acho que ele realmente acabar como CEO no final, falta 2 episódios, não vai estar dando. Porém, ele acabar assim bem no final, bem consolidado dentro da empresa, eu acho bem impossível, porque, que nem eu falei, esse acordo que ele teve com o Kendall no final pode ajudar muito a parte dele do que ele quer, né? Mas agora vamos pra Shiv, que foi assim a grande perdedora do episódio, né? Assim, não dá pra você ganhar todas as vezes, mas perder aparentemente dá. No começo, vamos começar com a vida pessoal dela. Ela fala pro Tom que ela está grávida, ela fala que pede desculpas sobre o ocorrido da noite passada, que foi todo o episódio 7, aquela discussão, tá tudo no link da descrição, eu comentando sobre esse ADR aí que eles tiveram. E nesse episódio ela pede desculpa, o Tom um pouco se importa com tudo aquilo, né? Ele também tá com 3 celulares na mão, ele realmente tá num momento assim bem cheio de coisa, mas ele é bem babaca, não fala nada. E a Shiv fala que está grávida e ele também pouco importa com essa notícia,
né? E eu também queria falar um pouco sobre isso, que agora dos bastidores da série. Eu questionei no último episódio por que ele não tinha visto a barriga dela, por que ele não sabia, por que ela não comentou, né? E aparentemente essa história da gravidez, ela surgiu depois. Ela foi sugerida ali no começo da temporada, acho que no episódio 4. E depois, quando eles estavam escrevendo os roteiros, isso não existia ainda. Foi uma coisa que foi adicionada no episódio 4 depois. E agora só voltou para esse 8º episódio. Então, realmente, quando eles escreveram a discussão do episódio 7 entre a Shiv e o Tom, essa trama não existia. Então, assim, é realmente um problema. Isso eu não vou negar, né? Eu acho que uma falha de comunicação aí na sala dos roteiristas. Então, acho que falhou um pouco nesse aspecto. Mas, nesse episódio, ela revelou isso e ele pouco se importou com essa história. E também a Shiv tinha muito pra resolver, né? Ela, no último episódio, eu falei que ela tinha amarrado-se no burro errado, né? Que era o burro do Madison. E ela não larga. Ela realmente decidiu não largar. Ela já tava numa situação, né? Quem é um peito pra quem já tá cagado. Foi o que a Shiv realmente chegou a essa conclusão. E falou, já que ele já tá aqui, né? Vamos se molhar mais um pouco. Então, ela realmente também está continuando na ligação que ela tinha com o Lucas e tentando fazer realmente o Gimenez ser o eleito, né? Disso porque provavelmente ele não iria bloquear esse acordo e a AT&T seria vendida para a Goldil, né? Então continuaria nesse plano tradicional, que era o plano do Logan lá do final da última temporada. E ele queria manter essa história e lembrando, se o Mencken for o eleito, muito provavelmente esse acordo será limado, né? Então os CEOs Roman e Kendall continuarão na sua liderança e não só de caráter provisório, como foi ali no episódio que eles decidiram quem seria o CEO, né? No episódio 4. Então foi mais ou menos isso, essa disputa. A Shiv queria muito disso acontecer, e do outro lado nós tínhamos Roman e principalmente, não o Kendall, e principalmente o Roman, muito, muito querendo que Mencken fosse o eleito para acabar com todo esse acordo. E assim, discussões mil, né, sobre isso. O quanto o poder move a história do país, né, da democracia, porque a gente ali tem vários momentos que a gente está percebendo que estão acontecendo fraudes nas eleições, possíveis conspirações rolando ali no meio de queima de votos, como é todo o caso de Wisconsin, que ali no condado de Milwaukee, que queimou-se um centro de contagem de votos e perdeu-se vários votos numa área que era amplamente democrata, então votaria historicamente a favor do Gimenez, e aqui não aconteceu, né? Foi queimado, perdeu-se os votos, e o Wisconsin foi dada de notícia como para o Mencken, né? Então, ele perdeu ali deputados, né, desse estado, lembrando que nos Estados Unidos é toda uma outra história de eleição, que eu não vou me atrever, obviamente, a comentar aqui, porque eu nem sei, né? Mas eles perderam, então, esse estado, então... tiveram que anunciar isso, porque o Roman queria muito, para fazer essa ligação com esse novo governo, etc. Até no final ele se gaba disso, olha, o presidente está ligando, né, quando eles anunciam depois. Então fica nessa disputa, etc. O Tom ali no meio totalmente perdido. Interesses de um lado, interesses do outro. Claro, eu estava ali torcendo para Shiv e imagino que muitos de vocês também estejam torcendo, né? Porque a gente quer que os democratas vençam, toda uma história. E a gente quer que a Shiv ganhe também, porque, coitado, só perde, né? Só que, o que fazer, né? Porque ela também tá com os interesses próprios dela ali no meio, ela fez um acordo com o Lucas, né? Então, os interesses, eles estão dos dois lados, mesmo que a gente tenha ali alguma antipatia maior por um ou outro lado, né? Mas no final do episódio, grande exposed da Shiv, porque a Shiv foi ameaçar o Greg, porque o Greg na última noite, lembrando, gente, o Greg tinha feito todo um negócio, eu falei isso no último episódio, tinha conseguido muita simpatia do Kendall, porque ele tinha enrolado o Lucas na festa, feito ele se revelar um grande otário, etc. E ele continuou aparentemente lá com ele. E ele descobriu toda essa história de uma possível conspiração entre Shiv e Lucas que realmente existia. E a Shiv foi lá ameaçar ele, mas a ameaça dela foi muito fraca, não serviu de nada, porque quando o Kendall perguntou um A pra ele, o Greg já começou a falar tudo, e aí depois, né, o Kendall foi lá, expôs ela ficou, eita, como dissimula, né, tentou falar, não, nada disso, porém o pessoal entendeu que ela tava muito nervosa, inclusive maravilhosa a atuação da Sarah Snook, né, dá pra mostrar ali o nervosismo, porque ela tá sendo confrontada, né, e a gente pensando, não, Shiv, vai falar alguma coisa, né, mas ela tava realmente muito... sem reação ali naquele momento, né? Então foi exposta, os irmãos perceberam que ela estava traindo. E assim, você fica tanto do lado dela, porque a gente sente ela como uma grande injustiçada, né? Porque os irmãos também estão fazendo tudo isso por interesses próprios, mas estão julgando ela pelos interesses próprios dela, né? Então, é muito complexo, né, toda essa história, né? Realmente é melhor odiar todo mundo, sem lados,
porque acho que você aproveita a série melhor. Mas até no final do episódio, ela liga ali pro Lucas muito convicta, vamos expor os números, etc. Lembrando que no próximo episódio teremos o funeral de Logan, né? Porque eles anunciam ali no final. E toda essa história. Mas antes de eu falar do Kendall, um pouco mais de coisas, não esqueça de se inscrever no canal se você está gostando, se você gosta aqui de eu comentando os episódios de Succession. No começo do episódio, ali ele tá conversando com a ex-esposa dele, a ex-esposa do Kendall, a Rava, e ela fala ali que tem uma pessoa perseguindo elas, e é um carro que o Kendall mandou para seguir elas, né, para, entre aspas, proteger, né. E a gente percebe o quanto ele tá se tornando cada vez mais parecido com o Logan, né, em certos momentos, assim, uma coisa bem abusiva, mas ao mesmo tempo ele tenta ser uma boa pessoa. Assim, ele tem muitas similaridades com o Logan. A gente percebe nos últimos episódios essa história de reverter o acordo e ele querer ir comprar a Goldie, mas ao mesmo tempo ele tem umas coisas tão fracas e outras, assim, que ele quer se importar, ele quer se mostrar que ele é diferente, mas na verdade ele é igual, né? A gente sempre chega nessa conclusão em relação ao Kendall, porque ele quer ser diferente, mas ele acaba tendo umas atitudes, assim, bem escrotas mesmo e bem iguais. Mas então, o que você achou desse episódio? Que foi uma grande briga de narrativas políticas, né? Até antes do Mencken estar ganhando, eles até falaram uma narrativa de vencedor mesmo que se perca, né? E até a Dashimi fala ali, né? Quem vigia os vigilantes? Ela fala, eu. Achei bacana, uma referência ao Watchmen também. Achei muito bom. Então amei esse episódio também, como quase todos dessa temporada. Como todos dessa temporada. Então deixa aí nos comentários o que você achou. Então é isso, muito obrigado. E você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.